Torne-se um amigo do Contador de História aqui no Top 10. Deixe seu like, seu joinha, ajude o canal a crescer. Faça a sua inscrição para receber sempre novos conteúdos. E agora, sem mais enrolação, vamos para mais um capítulo de nossa história. Sangue Literário, capítulo 16. Um pouco atordoado, sem saber o que dizer, porém desejando que aquele momento não fosse apenas um sonho, e já com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Altamir dizendo que na noite passada ele e Alsamir tinham orado muito, pedindo a Deus que mostrasse qual o caminho para encontrá-lo. Naquele momento, os dois irmãos se abraçaram e choraram muito. No final das contas, foram 26 anos de separação. Alcaçuz repetiu também que sábias foram as palavras do padre Maciel ao dizer que se Deus os separou, ele poderia juntá-los novamente. E assim passaram-se mais alguns minutos até conseguirem se refazer e acalmarem as emoções. Novamente, Clara perguntou por onde andava Alsamir, e Alcaçuz respondeu que tinha saído com o padre Maciel. Tinham ido levar o carro para fazer revisão, porque durante a viagem de volta de Carpina tinha apresentado um ruído estranho na caixa de marcha. Então, ela perguntou também por que eles tinham ido a Carpina, se tinha sido por causa da doença de Madre Celeste. Alcaçuz afirmou com a cabeça que sim, e que, na verdade, ela os havia chamado também para contar toda a história a respeito da adoção de Altamir. Nesse momento, Clara e Theo ficaram meio sem jeito, mas Alcaçuz contornou a situação dizendo que, da parte dele e do Alsamir, não tinha nenhum ressentimento, que, como ele havia dito antes, eles entendiam que tudo aquilo era a vontade de Deus sendo cumprida. Final do capítulo 16. Capítulo 17. Theo disse então que ele e Clara já tinham contado toda a verdade para Altamir e resolveram viajarem com ele para o Brasil para que todos se conhecessem e que, quando Altamir chegasse, gostariam de ter uma nova conversa. Agora, os cinco juntos. O sino da igreja soou 12 badaladas. Foi aí que todos lembraram que já era hora do almoço. Altamir sugeriu que todos fossem almoçar e perguntou ao irmão se ele indicava algum restaurante que eles pudessem comer. E assim saíram os quatro para almoçar. Theo comentou com Clara que estava muito feliz pelo filho, pois Altamir e Alcaçuz se entendiam muito bem. Parecia que eles já se conheciam a vida inteira. Os conhecidos que por eles passavam cumprimentavam os dois, achando que se tratava de Alcaçuz e Alsamir. Até mesmo no restaurante que eles foram, Alcaçuz e Alsamir sempre almoçavam lá. E quando o garçom os recebeu, cumprimentou os dois pelos nomes. Os quatro se olharam e apenas riram. Tiveram um almoço muito agradável e retornaram para a escolinha, onde Alcaçuz apresentou Altamir a todos que lá estavam. Só o padre Maciel e Alsamir ainda não tinham chegado. Dois voluntários que davam aula na escolinha chegaram na secretaria e pediram para Alcaçuz autorizar uma troca de classe na semana seguinte. E Alcaçuz respondeu que quem administrava o mapa de aulas era Alsamir. Então os dois foram falar com Altamir, pensando que se tratava de Alsamir, e novamente tirou uma sucessão de risada dos quatro. Final do capítulo 17. Capítulo 18. Por volta das 16 horas, chegaram Alsamir e Padre Maciel. Quem primeiro entrou na sala foi o padre. Alsamir tinha ido guardar o carro na garagem da paróquia. Por um minuto, o padre permaneceu parado, olhando para Alcaçuz e Altamir. Parecia que desejava dizer alguma coisa que não saía, até que Alcaçuz o chamou pelo nome e Padre Maciel voltou à realidade. A primeira coisa que Padre Maciel disse foi que Deus tinha ouvido as preces dele. Naquele momento, Alsamir entra na sala e se depara com aquele quadro de alegria. A semelhança entre os irmãos era tão grande que mesmo ele só conseguiu diferenciar Alcaçuz de Altamir pelas roupas do irmão que já conhecia. Dali para frente seguiram-se as apresentações e todos ficaram se conhecendo. Theo e Clara também estavam muito emocionados. Theo então falou novamente que gostaria de ter uma conversa com todos e que não seria uma conversa apenas de família. Pediu que Padre Maciel estivesse presente para abençoar aquele encontro e a conversa que teriam. Theo iniciou a conversa pedindo perdão aos três irmãos. Disse que ele e Clara, no ano que adotaram Altamir, estavam obcecados em ter um filho, pois a Clara, no ano anterior, havia sofrido um aborto espontâneo no terceiro mês de gestação. E ainda por cima receberam a notícia que ela nunca iria poder ter filhos. Final do capítulo 18.
Vamos dar uma pausa para uma água. Até a próxima.